que a mediunidade ela vai se desenvolvendo, estou dizendo particularmente, né, no seu caso, ela já começa na pintura ou você percebeu que isso foi desviando com o tempo? Começou com a incorporação. Já. Eu comecei com esse sintoma que eu tinha leve, né, de, abre aspas, esquizofrenia, né, que era essa dissociação, eu me sentia fora do corpo. E aí eu fiquei durante uns 4, 5 anos com esse sintoma, indo pra cima e pra baixo. Mas era muito sutil, muito leve, então não me incomodava, eu continuava a vida e continuamos assim. Só que aí chegou um determinado ponto onde eu tive um aumento, era muito mais forte essa presença dessa sensação, né, de estar fora do corpo. Mas nesse meio tempo, né, antes de eu começar essa parte mais profunda da psicopictografia, eu sempre fui médium de incorporação, né, realizava passe e tudo mais nos lugares que eu trabalhava, mas era muito mais comum, assim, era o trabalho com a incorporação, tanto que grande parte dos mentores que eu trabalhava eram ligados à frequência de doutrina, né, de descarrego, tudo Sim. mais. E aí só depois esse trabalho chega, né? Só depois esse trabalho começa a se manifestar. Porque de fato também, né? Ele fala, hoje esse trabalho da psicopictografia, ele fala muito de 3 conceitos, né, pra mim: independência espiritual, expressão e independência espiritual, certo? Eu acredito que o trabalho da psicopictografia, eu sempre falo... autoconhecimento também, né? Sim. Vamos colocar autoconhecimento. Autoconhecimento. Coloca autoconhecimento. Eu gosto de colocar essa parte porque a psicopictografia, o que eu sempre falei, eu nunca tive o contato em si com a parte prática de uma pintura e de um desenho, né? Isso começou a se manifestar através desse trabalho em si. E o que representa de fato, né, não é só uma qualidade, por exemplo, de um médium específico, muito pelo contrário, é um trabalho que todos podem realizar. E aí onde entra esse conceito de expressão, né? Onde ele começa a voltar para dentro e começar, porque, poxa, você pegar uma folha de papel e você abrir o seu campo, né? Você criar essa conexão para canalizar alguma inteligência, alguma força que esteja fora. Algo do seu campo, de fato, da sua egrégora, da sua espiritualidade. Quando você começa a se conectar e você passar isso para uma folha, né? Chega até a ser um conceito hermético, de fato, né? Ali essa parte, tudo que está acima é o que está abaixo. Uhum. É bonito isso, você trazer isso. O que Do Caibalion. Caibalho, o que exatamente. está dentro É o que está fora. é o que Entende? está fora. Uhum. Entende isso? Sim. Então essa é a parte fundamental do trabalho, cara. E você tocar isso, é porque assim, a consciência de um espírito que encarna como artista, nós, por exemplo, né? Quando a gente fala de algo para se conectar e conhecer uma pessoa, né? Claro que tem pessoas que vão pegar isso daqui, que é um giz, vão observar, vão tocar e entenderam o que é. O artista, quando ele quer conhecer algo novo, ele quer estudar algo novo, ele quer mergulhar, ele quer sentir com todos os 6 sentidos, tempo e espaço, algo. E espiritualmente é a mesma coisa, o trabalho de autoconhecimento dele, né? Daniel, posso te contar o seguinte? Eu estava ouvindo hoje uma reportagem. Como é o nome dele? É um grande artista que nós temos aqui em São Paulo. Ele é um pichador, mas ele faz Grafiteiro. Grafiteiro. Desculpa, ele é grafiteiro. Como é o nome dele? Cobra. Cobra. Certo. Maravilhoso o trabalho dele. Esse cara tem, só nos Estados Unidos, mais de 50 painéis. Só nos Estados Unidos. Caraca. Tá? E tem no mundo inteiro, tem em 40 países. Uhum. E ele tava falando que ele restaurou um que alagou esses painéis dele e tal. E falaram, como que é o seu processo? Ele falou, olha, meu processo é de informação cultural. Informar as pessoas. Então, quando eu pego uma proposta, por exemplo, para pintar uma cidade do interior, eu falo assim, eu vou estudar essa cidade, eu quero retratar a cultura dessa cidade, a história dessa cidade, através daquele painel. Muita gente não vai nem saber, mas ali está implícito uma série de conceitos. Aí você olha pro trabalho do cara e fala, tem alguma coisa diferente no trabalho dele, não é possível. Tem. Entendi. Um trabalho que ele fala, eu faço mais de 20, 30 pesquisas antes de começar a fazer o grafite. Sim. Quando ele vai cheio de conteúdo. Referência, né? Cheio de referências que faz o trabalho do cara ser essa coisa maravilhosa. Único.
Perfeito. Entende? E, poxa, a expressão que o cara tem por trás disso, entende? E essa expressão, poxa, não tem preço, gente. A gente sabe o que é isso de fato, né? E é onde um trabalho desse se desenvolve, onde um trabalho desse acontece. Eu tinha muita dificuldade para entender espiritualmente aquele conceito, por exemplo, a mim se resumia muito a Caboclo Exu falando de Umbanda, Tá. certo? Cara, pra eu começar a entender, opa, vai além. Quando eu falei, poxa, eu trabalho com esses artistas, qual que é o nome do Exu que trabalha comigo? Qual que é o nome do caboclo? Não. Não. Entende? Tem uma galera que aparece muitas vezes, cara, são maestros, poetas. E é isso. É caboclo o quê? Não, eu não precisa me chamar. Tô aqui só pra, né? Tem um propósito, minha Sheila. Para quê? Não por que eu estou aqui, mas para quê? Então, é muito interessante observar isso, né? Quando você começa a pegar esse senso desse sentir por trás, cara, gira, parece, de fato. Gira, acontece de fato. E espiritualmente isso não tem preço. Não tem preço. Hoje, quando você acaba uma obra, acaba Sim. um trabalho, né? Uma pintura. Primeiro, o que causou em você esse processo? Fisicamente mesmo Sim. falando. Aham. E depois, quando você acaba, o que te leva? O que você sente? Como é que fica o Daniel depois que acaba? Perfeito. Cada obra é uma viagem, não tem como falar. Cada obra é uma história. Cada obra é um portal, literalmente, né? Eu sou médium semiconsciente, mas ultimamente, né, nos Desculpa, últimos... Daniel, o que você, por exemplo, até para o pessoal entender, Ah. o que para você, ou como a gente pode conceituar esse semiconsciente? Porque existem Sim. graus de semiconsciência, então em você, como que seria isso? Em mim acontece o quê? No caso assim, a gente tem um trabalho pode ser consciente, né? A pessoa consegue enxergar o que está acontecendo, ela tem consciência, né? Tem do que está acontecendo ali durante um trabalho mediúnico. Tem o semiconsciente, que ele lembra de algumas partes, né? E o inconsciente que simplesmente Você apaga. lembra depois de algumas partes ou na hora Depende. Apago. Apaga total? Às vezes eu tenho referência de algumas de algumas durante partes. sem chance. Durante não lembro. Não adianta. Mas o apagar do semiconsciente ou inconsciente do médium não é um dormir de fato. É como se... É porque é mais fácil entender assim, né? Em muitos casos acontece quando a gente abre a parte do duplo etérico, a gente está já em quarta dimensão. O astral não tem tempo e espaço. Então a nossa consciência está, né, acessando mais esse campo da quarta dimensão que não tem tempo e espaço. Então pra gente é como se fosse passou um segundo. Entende? Aqui tá rolando já uns 5 minutos uma pintura mediúnica. Entende? Então, para mim, é muito mais uma coisa que uma tomada dessa energia do sentir que vem por trás, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu sei, aqui é uma linha desses espíritos que vão trabalhar mais uma energia de libertação, uma energia de limpeza, uma energia disso, aquilo que está acompanhado com um trabalho de caboclo, está acompanhado com um trabalho muitas vezes de captação energética da energia de Exu, de alguma energia mais densa ali no médium não, no assistido em si. Tudo isso vem no sentir, né? A gente consegue entender e compor isso. Mas quem dá e abre o trabalho de fato é um artista em si. Tem um artista em si ali. Entende? Quando ele vem, é literalmente a sensação, é um abraço que vem. É um abraço que vem, né? Mas na hora você não entende esse abraço. Na hora nada. Eu sinto essa presença, essa conexão. Um bem-estar. E deixo.